Olá, 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 aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história? Bom, o tema de hoje é guerras púnicas. As guerras púnicas foram três. Foram três conflitos ou confrontos entre duas potências que estavam se expandindo pelo território do mar Mediterrâneo. A primeira é Roma. Roma ele estava se expandindo, era o período republicano, então a expansão, o controle econômico na região da Península Itálica começou-se a se expandir além dessas planícies nas regiões litorâneas do mar Mediterrâneo. O outro país que estava em disputa foi Cartago, né? Essa cidade-estado Cartago, que era controlada pelos fenícios. Eles eram situados nas regiões africanas, na região africana, e também estava se expandindo pelas regiões litorâneas do mar Mediterrâneo. Essas guerras púnicas, elas ocorreram por volta de 264 a.C. e 146 a.C. E é lógico que tanto Roma quanto Cartago, eles queriam mais controles, mais territórios para controlar. Então era inevitável que essas cidades, né, esses grupos iriam entrar em conflito. Porém, tanto a liderança de Cartago quanto a liderança de Roma tentaram, vamos dizer assim, diminuir a velocidade do conflito, do futuro conflito, e começaram a ter vários acordos, começaram a ceder algumas coisas para que não houvesse o conflito, que era inevitável, já que as duas cidades-estado estavam em processo de expansão. Isso tudo, essa paz, né, armada que estava acontecendo, acabou com a morte desse líder chamado Piro, que aconteceu em 272 a.C. Com a morte de Piro, Roma então começou a se expandir pelaquela região. E aí começou, é lógico, a disputa, porque essa expansão romana atingiu os lugares controlados por Cartago. E aí começou a Primeira Guerra Púnica. Essa Primeira Guerra Púnica aconteceu por volta de 264 a.C. e se estendeu até o ano de 241 a.C. Essa Primeira Guerra Púnica ela foi vencida por Roma. Um dos privilégios dessa vitória romana foi, por exemplo, o controle de lugares estratégicos, como, por exemplo, a ilha de Sicília, Sardenha e o Estreito de Messina. Porém, o Cartago não ficou isolado, sem fazer nada. No governo de Aníbal, ele começou a invadir o território controlado pelos romanos. E o mais interessante nesse período, nessas disputas lideradas por Aníbal, que Aníbal utilizava muito elefantes, né? Elefantes africanos, invadindo o território romano. Porém, mesmo com esses elefantes, os romanos foram vitoriosos. O interessante nessa segunda guerra púnica, a qual Aníbal colocou o uso de elefantes, é que nesse período Cartago começou a sofrer muito com as imposições romanas. Por exemplo, as costas africanas começaram a ser controladas pelos romanos. Muitos de Cartago começaram a ser utilizados como prisioneiros de guerra. Como prisioneiros de guerra foram utilizados como escravo, ou seja, isso, ao meu ver, começou a provocar vamos dizer assim, uma euforia nos cártagos para tentar invadir esse território que estava entrando no território de Cartago, né? No caso, o governo romano. E aí começou
a Terceira Guerra Púnica. A Terceira Guerra Púnica ela aconteceu por volta de 146 a.C. Essa aí é considerada a última, porque durante um dos resultados dessa Terceira Guerra Púnica, por exemplo, foi a infertilidade das terras conquistadas pelos romanos. Eles destruíram a cidade de Cartago. Porque se você observar, se eles tivessem feito, como eles não fizeram isso na Primeira Guerra Púnica, né? Então eles decidiram então fazer isso na última, até mesmo para que eles não se reerguessem e se tornasse, tivesse, por exemplo, a Quarta Guerra Púnica. Ok? Vamos conversar um pouquinho. As guerras púnicas são muitas informações. No livro de vocês, você vai ver alguns detalhes de nomes, de datas, de números, né? Que faz o enriquecimento desse conteúdo. Então, a sugestão que eu dou para vocês é: leiam um livro, façam uma pesquisa na internet, não fique parado. Se por acaso eu fui muito rápida nas explicações e você deseja que eu explique mais, então entre no grupo, faça as perguntas que eu estarei aqui para ajudar você a tirar essas dúvidas, ok? Então, até a próxima. Tchau!